Opa, bom que vocês. Hoje estamos de obra nova que possivelmente terá continuação aqui no canal. Só que antes de nós irmos para o assunto principal do vídeo, eu queria estar recomendando um dos melhores canais de resumo de Webtoon. Nosso mano está entrando na melhor comunidade que construímos. Ele estará trazendo vídeos diferenciados com obras diferentes. E se é que me entende. Com isso, eu vim aqui pedir um apoio a vocês para que se inscrevesse no canal dele. E para quem cola lá, não se esqueça de comentar que veio pelo meu canal. Eu conto com o apoio de vocês. Continuando então com o nosso vídeo. Mas em um hospital já podemos ver o nosso protagonista quase batendo nas botas. Devido ele possuir uma doença, ele já estava nos fins. Não conseguindo mais ficar com os olhos abertos, ele fecha. Fechando, ele abre novamente, só que aqui ele se via num lugar totalmente estranho. Confuso, ele vê ao seu lado alguns figurantes correndo em sua direção. No entanto, ele fica bem mais confuso, pois ele se sentia como se estivesse dentro de alguma coisa. Pois logo em seguida já podemos ver uma cesta. Nessa cesta, nosso protagonista estava lá dentro, só que ela estava sendo carregada por esse cara. Só que na sua direção, uns figuras corriam. E eles corriam na direção desse espadachim que estava carregando o nosso protagonista. Mas mesmo que aquele grupo lá tentasse pegar aquele espadachim que carregava o nosso protagonista, ele via de longe que esse espadachim era bastante forte. E além de ser forte, ele conseguiu escapar de alguns daqueles figurantes. Os ninjas de cara doida aí, em seguida começam a cercar esse cara que segurava o nosso protagonista. Porém, nosso prota percebeu uma coisa, que ele estava querendo proteger o nosso meninão. Mas logo atrás já dele, um dos líderes dos assassinos, para que pudesse atacar esse cara que segurava o nosso protagonista. Mas nosso protagonista dentro da cesta fica bastante surpreso ao ver que esse espadachim que segurava ele era extremamente habilidoso, pois sozinho ele conseguiu derrotar algum desses figurantes só segurando uma espada só. No entanto, outros aparecem por trás dele, quase pegando ele, mas na sua direção algumas flechas aparecem. Essas flechas acabam acertando em cheio esses figurantes que tentaram a sorte em capturar o nosso protagonista. Logo após ser salvo por esse cara que salvou o cara que carregava o nosso protagonista, de fundo já aparece um cara de cadeira de roda, ele que mandava nesse esquadrão que ajudou o nosso prota. Mas logo já aparecendo, ele mesmo começa a perguntar a esse cara se conseguiu proteger alguém além do moleque que estava segurando, perguntando se o moleque que ele conseguiu salvar estava vivo. Ele responde que sim. Respondendo, ele entrega o cesto que segurava a esse cara. Ali ele vê que nosso protagonista estava quase batendo as botas, mas ele estava vivo. Vendo que estava vivo, esse já começa a falar alguma coisa. Isto era sobre de que ele não estava acreditando no senhor que esse cara de cadeira de rodas servia. Logo após um tempo então, ele faz uma pergunta ao Aju. Isso era sobre para que ele pudesse entregar o moleque a eles, pois eles poderiam estar protegendo ele mais fácil, já que esse homem com venda nos olhos, vulgo ele o Aju, era basicamente cego. Mas de acordo com o Sheping, mesmo que seu estilo de luta fosse um dos melhores, além do mais ele possuía as melhores habilidades em luta, esse pensava que ele poderia estar fazendo só uma coisa na vida, isto era só matar. Só que o Anju respondeu que ele era literalmente igual ao Sheping. Falando isso, o homem sentado na cadeira de roda segura firmemente uma barra de ferro na mão, porém isso tudo foi parado por o Aju. Mas em seguida após isso, ele acaba falando uma coisa para ele, para que o Aju levasse o nosso protagonista para um lugar um pouco mais melhor. Nesse lugar que ele estaria sendo levado, era para que ele pudesse meio que viver uma nova vida. Agora, ele poderia estar vivendo uma vida tranquila ao lado do bebê. Já então ao falar isso, ele começa a andar em uma direção de uma vila aí, Danjiu, uma vila basicamente calma. Mas depois de um bom tempo, o Aju chega em um certo palácio, onde que lá ele entrega o bebê para que esse lugar pudesse cuidar de nosso protagonista. Assim então, o tempo passa. Após meses e anos, a primavera, o inverno e o outono acabam chegando no fim. Logo após isso, já podemos ver uma criança cercada ao lado de outras. No meio daquele estava lá o nosso protagonista. Ele ficava num canto sentado. Nesse canto ele estava contando uma história que fazia os moleques ficarem de pé de felicidade. Só que depois de olhar um pouco os outros moleques, ele acaba inventando outra história. Que ele dizia que um viajante chegou na muralha da China
Em seguida, ele subiu uma escada. Lá nesse lugar, ele subia bastante devagar. Esse mesmo viajante encontrou uma porta, mas aqui ele para a história, pois queria deixar os moleques na dúvida do que estaria rolando dali em diante. Um deles começa a perguntar do que estaria acontecendo depois disso. Mas nosso protagonista não queria estar contando a história toda nesse lugar. Para isso então, eles acabam mudando de cenário. Assim então podemos ver o nosso protagonista e os outros moleques em um lugar totalmente diferente. Agora aqui, eles estavam em um beco, onde que havia algumas tábuas. Em cima das tábuas, o nosso protagonista ficava por elas. Agora em cima daquelas tábuas, o nosso protagonista começa então a finalizar sua história que ele contava antes. Os moleques ficavam surpresos com o fim da história. No entanto, um barulho começa a aparecer. Isto era de um chicote. Logo após um tempo, podemos já ver então essas empregadas aqui sofrendo na mão desse velho. No entanto, uma outra garotinha brota do lado de nosso protagonista. Essa pede para que nosso prota seguisse ela por um certo custo de tempo. Ele então segue ela. No entanto, chegando um pouco mais perto, ele via um velho chicoteando algumas garotinhas. Nossa Rosinha percebia que seria a próxima, mas nosso protagonista, quando via que ele iria estar fazendo isso, ele pede para que esse velho pudesse parar, mas o mesmo não queria. Logo após um tempo, uma garotinha loira começa a aparecer. Ali ela dizia que elas estavam apanhando não só aqui. Após dizer uma bela história ao nosso protagonista simplesmente resolve estar passando por esse figurante velho. Passando por ele pega um banco. Aquele banco que pegou, ele acaba no fim subindo em cima daquilo. Já então em cima daquele banco, o nosso protagonista simplesmente chama a atenção desse figurante. O mesmo então obedece. Ele começa a andar na sua direção. Andando, chegando mais perto, ele ficava curioso sobre o que o nosso protagonista chamou. Mas já chegando perto de nosso protagonista, ele só via a mão de nosso protagonista se levantando. Logo após isso, ele só viu um tapa chegando perto de sua cara. Após um tapa de qualidade que fez um de seus dentes voar um pouco para longe, vemos a cara do velho bastante confuso. Porém, ele não querendo deixar isso barato, esse então vai até perto dos seus superiores, com o rabo entre as pernas. Ele acaba recebendo uma bronca dela, vulgo a nossa vovozinha, pois ele tinha batido em algumas garotas. Porém, por isso estava acontecendo com aquele certo lugar onde que esse bicho cuidava. Fala então que agora, nosso protagonista estará cuidando do lugar onde que esse mesmo cuidava. Logo após então, nosso protagonista assumiu o lugar onde que ele cuidava. Nosso protagonista começa então a zombar do moleque, pois via que os moleques agora não estará mais sofrendo na mão daquilo. Porém, logo em seguida, a vovó fechou algumas coisas. Logo após fazer isso, ela começa a dizer que assim que terminasse, a garota será levada para a capital. Logo após escutar isso, ela fica de boca aberta. Ela começou a chamar por sua avó, mas mesmo chamando por ela não quis responder essa. Isso faz que essa pessoa ficasse um pouco para baixo. Porém, isso faz que o administrador desse lugar ficasse um pouco feliz, deixando ele contente. Mas quem fica mais desanimado disso era o nosso protagonista. Nosso protagonista olhou para sua irmã com a cara confusa. Após terminar sua refeição, ele começa a caminhar pelos corredores em direção ao lugar onde que ele cuidava. No entanto, andando por aqueles corredores, nosso protagonista encontra Lau, que estava esperando por ele. Logo em seguida, nosso protagonista perguntou do porquê a garota de cabelos rosa não estava por aqui. Ela ainda não tinha voltado para casa, porém, ela disse que então que a CC tinha sido vendida ali como outro empregado, já que seus pais não estavam mais precisando dela. Nosso prota nesse momento fica bastante para baixo. Ele não acreditava nisso. Porém, logo após isso, ele acaba indo para o seu quarto. Ali, ele começa a dormir. Mas, começando a dormir, ele começa a pensar em uma pessoa. Mas ele ignora isso. Focando em dormir, alguém por cima de sua casa aparece. Então, por trás de nosso protagonista, esse velho já então aparece. Esse chega perto dele, mas nosso protagonista percebe a sua presença. Já percebendo, ele já gruda nele. No entanto, ele tentou grudar, mas o bicho era ataque forte. Tirando ele de perto de si, ele gruda novamente, só que dessa vez chamando o cara de pai, pois o moleque tinha perdido o pai, ou o pai tinha ido comprar uns cigarros. Esse, quando escuta isso, fica um pouco surpreso. Tentando tirar ele, esse bicho no fim acaba rasgando um pedaço de sua roupa. Já que seu tão grandioso pai estava sumido por um bom tempo, ele então iria receber o cara até que bem. Ele dá uma xícara de chá para que ele pudesse tomar. Ele não querendo, ele faz uma careta, que faz o velho aceitar. Mas em seus braços, ele percebeu o estrago da garra daquele moleque. Enquanto segurava aquele jarro de chá na sua mão, o moleque via que precisava estar
utilizando outro método agora para derrubar esse bicho. Ele então pede para que nosso velhinho olhasse para o outro lado. Olhando para esse lugar, ele cata um travesseiro em sua mão. Com aquilo segurado bem firme na mão, ele chega por trás dele. E ele, com aquele trem na mão, ele consegue acertar em cheio na cabeça desse velho. Com aquele acertado em cheio, ele consegue lançar esse bicho um pouco à distância. Mas mesmo caindo no chão, isso não era o suficiente para mandar esse bicho para um outro mundo. Então para isso, ele pega aquilo novamente, com aquilo já segura novamente na mão. Ele então desce com tudo para cima dele. Mas mesmo assim, ele começa a perceber umas coisas de estranho com ele. Uma delas era que quando esse cara estaria agarrando ele acabou meio que pegando em seus braços. Só que o que ele conseguiu rasgar foi só suas roupas. Mas mesmo que ele tenha batido com força aquela coisa em sua cabeça, ele mesmo ainda não conseguiu estar mandando esse velho para um outro mundo. Ele, nesse momento, tinha medo de matar, mas ele precisava estar silenciando essa coisa. Para isso então, do sua costa, ele saca uma peixeira, segurando já essa sua peixeira em sua mão. Ele quase lasca em sua costa, mas ele foi gente boa demais, ele não faz isso. Em outro lugar, já podemos ver o nosso protagonista andando pela rua. Andando ali, ele chega em uma pequena loja. Lá dentro da loja, ele encontra aquele cara que protegeu o nosso protagonista antes. Mas, por sua loja estar fechada, ele pede para que o moleque fosse embora. Mas ele pediu para que ele pudesse ajudar ele, pois havia um assassino tentando a sorte em capturar o nosso protagonista. Então, por ter falado isso, o mesmo pede para que nosso prota entregasse aquele cara para os guardas. Só que nosso protagonista recusa a ideia de querer reportar, pois ele pode ter meio que matado o cara. Além do mais, ele pede para que esse seu guarda não fingisse que desconhecesse o nosso protagonista. Ele continua insistindo, batendo naquela porta e dizendo para que ele não pudesse ignorar ele. Após um tempo, ele abre a porta, mas quando ele abre a porta, esse já agarra em sua mão. Ele logo em seguida agarra em sua mão, começa a levar esse cara para um certo lugar. O motivo de estar levando esse cara cego para um lugar era para que ele pudesse ver uma coisa. Já chegando nesse lugar então, ele começa a perceber que o cara que ele desmaiou no chão ainda não tinha batido as de bota. Ele ainda estava vivo. Ele até começa a acordar, só que nosso protagonista precisava estar falando com ele. Para isso, ele pega um pedaço de madeira e com isso ele finaliza esse bicho. No entanto, isso fez o velho acordar, só que em seguida, o ceguinho viu que essa cadeirada que ele lascou na cabeça do velho quase matou o bicho. Mas o mesmo ali logo em seguida, quase acordando, vê que esse cara era na real o Feija. E além disso, ele é um dos 3 melhores mestres em veneno no mundo. Além disso, nosso protagonista fica de boca aberta ao ver que Feija é uma pessoa tão legal. O moleque estava preocupado, pois pensava que Feija, nesse momento, não estaria mais gostando de nosso protagonista. Por ele meio que querer se defender. Nosso meninão nesse momento se sente um pouco culpado por isso. Então nosso protagonista faz apenas o básico. Ele segurava uma peixeira em sua mão, porém ele queria entregar isso para o ceguinho. Ele nesse momento queria colocar a culpa tudo no ceguinho. Não querendo se ferrar no fim, ele via que ele não conseguiria estar vendo a coisa que ele estaria fazendo. Mas já o velho começa então a acordar. Já então esse se acordando começa a se perguntar o que estava acontecendo ali. Só que logo após um tempo, o Aju se levanta e começa a andar na direção de Feijoai. Ele aqui nesse momento era subordinado do pai de nosso protagonista. E além do mais, nosso protagonista só bateu nele, pois o lugar onde que ele entrou era basicamente escuro. No entanto, ele estava utilizando uma capa. Isso fez ele vir direto para essa cidade onde que nosso protagonista estava para conversar com o moleque. Mas em alguns momentos ali, Feijoai começa a fazer umas caretas e dizendo que estava com bastante dor. Então assim ele se levanta e começa a se sentar em um lugar mais seguro, onde que ele poderia estar se perguntando a esse moleque quem fez isso. Enquanto agarrava na sua cabeça e sentia um pouquinho de dor, ele começa a escutar um barulho de assovio. Este era o nosso protagonista. O moleque nesse momento não queria estar recebendo a culpa toda para cima dele. Nesse momento então, nosso protagonista até tentou esconder a peixeira que ele segurava atrás de si. Após então ser tratado por algumas pessoas que estavam nesse lugar, ele começa a sentar nesse sofá. Sentado aqui, ele começa a perceber que aquela dor estava piorando cada vez mais. Só que para conseguir se safar dessa por completo, ele acaba inventando uma história de que ele entrou pelo algum lugar. Logo após disso, ele tomou alguma coisa. E isso fez que ele caísse. Mas Feijoai começa a perguntar ao nosso protagonista que alguns líquidos vermelhos estavam saindo por sua cabeça. Então nesse momento, nosso protagonista só responde que isso tudo foi por causa do tombo que ele mesmo teve ao cair no chão. Mas sabendo que essa mesma desculpa que ele acabou de inventar não estaria levando ao lugar algum, ele acaba inventando algo. Ele aponta para o ceguinho. Logo em seguida, ele acaba falando para esse Feijoai que quem era o culpado de tudo isso daqui tudo era na real o ceguinho. Por ele não ter visto nada, ele só apenas abaixa a cabeça.
Porém, logo em seguida, o velho começa a rir. Mesmo querendo fugir da culpa, ele sabe quem é o real culpado. Quem fez isso não deve se repetir a mesma coisa. Mas chegando já perto do ceguinho, o ceguinho aponta para o nosso protagonista. Após isso, o velhinho quase mata o bicho, mas ele deixa isso para o lado, pois nesse momento, ele começa a conversar com o ceguinho, pois eles não tinham uma conversa tão agradável assim há anos. E além do mais, o homem de branco falou com toda a sinceridade que não esperava que o grande Oju não estaria nessa cidade. Mas ele não queria estar se importando com isso, ele queria se importar com outra coisa. Essa era do porquê ele estaria nessa cidade. Ele então só fala que queria ser o mestre de nosso protagonista. Ao falar isso, ele deixa o nosso protagonista bastante espantado. Um dos motivos de querer pegar o moleque para ser de seus discípulos era para estar treinando ele, pois mesmo que ele não queira treinar agora, ele treinará ele no futuro. Mas o outro motivo principal de ele estar aqui era para encontrar uma certa coisa. Olhando para o ceguinho, ele então começa a perguntar a ele que estava com medo de que outras pessoas pudessem encontrar uma caixa deixada pela senhora, a mesma que criou o moleque. Esse só queria apenas algumas dicas do ceguinho para poder encontrar aquilo, mas o azul em seguida responde que não era mais necessário encontrar isso, pois a senhora mesmo havia destruído aquilo antes de sua morte. Logo após escutar isso, ele respira de aliviar e diz que nesse caso tudo estava ótimo agora. Mas já o ceguinho percebia que agora tudo estava mais de boa, pois tinha o velhinho ao lado de nosso protagonista para treinar ele. Assim então já podemos ver o nosso protagonista mais ele em outro dia. Aqui eles foram até um certo lugar, na sua frente aquela velhinha aparece novamente. Em seguida, ela vê um estrago que estava na cabeça dele, só que ele não queria estar entregando o real culpado. Deixando isso para o lado, ele entrega uma carta a ela. Ali diz que Mestre Fan designou ele como seu novo mentor, mas enquanto caminhava para Denjun, o lugar onde que nosso protagonista vive, um certo cara aí foi atacado por alguns bandidos da montanha. Porém, contando essa história, deixa a velhinha um pouco mais curiosa sobre mais a história. Ela só queria saber se os bandidos foram capturados. O velho dizia que conseguiram capturar todos no fim. Os bandidos da montanha foram pegos. Mas enquanto contava essa história, atrás lá podemos ver o nosso protagonista. O moleque estava travado, mas pensando que estará dando uma boa lição ao nosso protagonista para que ele possa ficar forte. Já podemos então ver o nosso protagonista, mas aquele velho andando por um certo corredor. Andando por aquele corredor, algumas das empregadas começam a conversar de fundo. Elas viam que nosso protagonista nesse momento já conseguiu um novo mentor. Mas uma ruivinha começa a ver que esse cara que estava treinando nosso protagonista era na real um ladrão. Mas ele foi recebido pela vovó. Significa que ele é um cara do bem. Enquanto elas pensavam nisso, nosso protagonista mais ele entrou num certo canto. Ali então nesse certo lugar já podemos ver esse cara de pé para o alto. Ele, por ter recebido aqueles pequenos ataques na cabeça, já queria fazer que nosso protagonista sofra um pouquinho. Para isso, ele pede para que ele massageasse seu ombro. Mas enquanto massageava, ele começa a conversar com ele, dizendo que ele não tinha culpa nenhuma por ter literalmente quase matado o cara. Só que por ter falado isso, ele fez esse cara ficar um pouco com raiva dele, mas ele via que ele não pode estar meio que maltratando o moleque agora. Mas deixando a ideia de ter espancado ele de lado, esse acaba fazendo uma nova pergunta ao seu novo professor. Esta era sobre de que ele estará ensinando ao nosso protagonista em seus treinamentos. Porém, as atividades que seu mentor estará dando ao nosso protagonista, ele não estará conseguindo fazer aquilo em um certo curto de tempo. Para isso então, nosso protagonista mais o velho vão até um cemitério. Nosso protagonista, em sua mão, carregava uma pá. Logo após, segurando aquela pá, ele vai na direção de um dos túmulos, pois aqui seu mestre acaba relatando ao nosso protagonista que esse era um momento imemorável. Nosso protagonista começa a olhar ao redor com bastante interesse. Então, o velho de cabelo branco se vira e olha para o moleque, tentando assustar o bichinho. Ele pede para que ele pudesse encontrar um certo túmulo. Encontrando aquilo, ele poderia estar cavando. Ele queria pegar o moleque no puro susto, mas via que não estava conseguindo. Em vez de o moleque se assustar, ele começa a olhar ao redor. Já olhando então, ele acha um túmulo que ele queria. Logo após começar a cavar aquilo, o velho fica por trás, espiando o nosso protagonista a cavar aquilo. O moleque pediu por ajuda. Ele queria que o velho ajudasse ele a cavar essa coisa, mas o velho só preferia estar em seu canto, bebendo algo. Ele joga uma pá para o nosso protagonista. Segurando a pá então, o nosso protagonista começa a cavar o chão. Ele, enquanto cavava aquilo, ele viu de trás lá aquele velho tomando uma bebida debaixo de um árvore. Então nosso protagonista já tinha havido cavado um buraco bem grande. Logo após um tempo, o moleque suspirou de aliviado. Mesmo que o buraco seja pequeno, era já o suficiente. Ele, logo após ver isso, esse velho começa a examinar essa caixa de madeira. Então o menino, vulgo nosso protagonista, fala para o seu mestre que tudo estava pronto. Então ele pergunta logo em seguida a ele o que estaria fazendo. Ele responde
responde que terá que abrir aquilo. Abrindo, ele pega num pedaço de madeira. Segurando aquele pedaço de madeira em sua mão, ele começa a cutucar aquilo. Mas cutucando aquilo, uma alavanca quase ativa. Mas o velho aparece e acaba desativando isso. Enquanto ficava apontando ali, ele se perguntava ao nosso protagonista se entendia o que estava fazendo. Para responder essa, ele está com a peixeira, com aquilo, ele destroça essa caixa que ele acabou de cavar. Então ele só responde que trouxe o nosso protagonista nesse lugar para estar fazendo uma simples coisa. Essa coisa era simples, era verificar o que aconteceu com o corpo antes de ele bater as botas. Nosso protagonista nesse exato momento precisava estar descobrindo o motivo da morte desse cara. Ele então só acha que isso seria uma ótima ideia. No entanto, Faju só simplesmente abre a boca e fica surpreso. Ele não entendia como é que esse moleque poderia estar sabendo disso tudo. Ele só então deixa de lado a pergunta, pois esse velho entrega ao nosso protagonista a faca, que em seguida já começa a abrir essa coisa na sua frente. Fazendo o que pediu, ele acaba pegando aquela peixeira. Então ele se inclina sobre a caixa. Nosso protagonista então começa a olhar para esse cadáver já podre, olhando para o rosto um pouquinho triste. Ele começa então a suar um pouco. Mas enquanto isso, o velho atrás cutucava o moleque. Ele perguntava ao nosso protagonista se ele finalmente estava assustado por isso. Mas o velho só ficou feliz, pois viu que o moleque foi criado no modo raiz pelo pai dele. Vendo que ele não criou um moleque medroso, em si um corajoso, ele se afasta, dizendo que está bastante acostumado já com isso. Ele acaba falando que nesse bicho aí havia muitos micróbios diferentes, mas já seu mestre só simplesmente pede para que ele pudesse fazer uma simples coisa. Essa era enfiar a mão no meio daquele corpo. Mas para enfiar a mão lá, ele precisava de uma luva. Mas ele era um moleque raiz. E aparentemente, nosso protagonista não terá escolha. Ele teria que estar fazendo isso. Enquanto fazia isso, ele sentava no monte ali. Ele ficava então bebendo. Mas como o cara era afogado demais, ele queria estar dando ensinamentos a ele em um modo hardcore. Ele, caso consiga ficar forte no futuro, se lá no futuro aí alguma coisa boa não estará acontecendo com o velho. Mas para chegar nesse ponto, ele vai precisar estar aprendendo a mexer com o veneno. Mas já o mestre de nosso protagonista olhava para o nosso próximo. Mas já ignorando tudo, em outro dia já podemos ver o moleque em outro lugar já. Só que por ter dado aquelas aventuras à noite, nosso protagonista ficou um pouco doente. E devido a isso, ele não está conseguindo ficar um pouco mais de pé. Mas para evitar um pouquinho da o velho só simplesmente chega perto de nosso protagonista. Ele entregou uma coisa para que ele pudesse comer, para que ele pudesse melhorar. Mas continuando da dúvida do passado do Aizu, ele acaba meio que falando as coisas. Mas não querendo contar a sua verdadeira história, ele acaba deixando um pouco disso de lado. Ele fala que os guerreiros são divididos em 9 categorias, mas apenas 4 deles possuíam a classificação superior à 9ª. Mas já o professor de Naji basicamente nunca perdeu um duelo em sua vida, pois um professor da dinastia basicamente afirmou que esse cara era literalmente íntimo de uns deuses aí, pois além de ser amigo deles, ele dizia que só o único mestre era capaz de estar protegendo uma cidade toda. No entanto, não só existia uma pessoa como essa, e sim havia outra. Este estava protegendo uma pessoa importante em um palácio. Esse cara conseguiu estar protegendo a majestade de um assassinato de uns doidos que queriam estar tentando a sorte. No entanto, isso só não foi uma vez, em si 2 vezes, e nessas 2 vezes possuía grandes mestres de alta qualidade no meio daquele lá. Mas nosso ceguinho, um dia desses aí entregou ao nosso protagonista um livro. No entanto, aquele livro era sobre a energia Kai. Então ele pergunta a Fajai se nosso protagonista era literalmente provável ser muito forte no futuro. O bicho só simplesmente ri e diz que talvez poderia. Mas já se levantando dessa cadeira onde que ele estava sentado, ele acaba dizendo que era o mais forte. Mas o mesmo do seu lado diz que nosso protagonista já é forte mesmo sem treinar. E além disso, em nosso protagonista estava basicamente tendo muita energia Kai dele. No entanto, pessoas desse tamanho nunca poderiam estar possuindo tanto de energia Kai em um corpo literalmente como esse. Nosso protagonista pergunta a ele se isso era bom ou ruim. Então ele só simplesmente nesse momento fica nessa dúvida. Então para isso, ele finaliza a sua comida que estava comendo ali naquele momento. Após finalizar aquela sua boa refeição, ele leva o moleque para a cama, onde que em seguida ele já começa a fazer o nosso protagonista ter alguns treinamentos sobre a energia Kai. Para poder então jogar essa energia Kai para fora, ele terá que fazer um tipo de cultivo básico. Após se organizar, ele apenas começa a fazer isso. Para poder liberar sua energia Kai, ele terá que estar sentindo isso em seu corpo todo. Além disso,
isso. Nosso protagonista tinha apenas 5 anos, e não importava quão forte seria sua verdadeira energia Kai, o menino não seria capaz de surpreender o seu professor. Mas por ter falado duvido, ele apenas iria tentar. Ele fecha seus olhos. Em seguida, ele começa a cultivar um Kaizinho ali. Após um tempo cultivando, uma aura surge por si. Ele finalmente conseguiu domar essa coisa. No entanto, abrindo os olhos, ele vê o velho para longe. Ele fica desapontado, pois via que nosso protagonista conseguiu estar aprendendo essa habilidade em um certo curto de tempo, não só deixando ele caído para trás, em sim deixando ele bastante surpreso com isso. Mas além disso, também, esse velho diz ao nosso protagonista, se caso ele utiliza Kai demais, ele pode literalmente explodir seu corpo. O mesmo ali diz que nosso protagonista nesse momento era literalmente como uma garrafa d'água, debaixo de um mar bastante profundo. No entanto, essa garrafa d'água tinha uma barreira que não deixava ela literalmente explodir. Se com o tempo ele continuasse a fazer aquelas cultivações, ele irá explodir. Esse fica parado. No momento, ele começava a pensar no que poderia estar fazendo para fazer nosso protagonista continuar com seus treinamentos de Kai. E ele não conseguia pensar em nada além de ele quase bater as botas tentando treinar seu Kai. Enquanto ele tentava pensar no que poderia estar fazendo para o nosso protagonista, por trás dele, aquele ceguinho já aparece. Ele olha para trás, já olhando, ele via ele por trás lá. Nosso protagonista, quando vê o azul ali, ele vai já correndo na sua direção. Mas já o velhinho pergunta a ele do porquê ele estaria fazendo aqui. Não respondendo, nosso protagonista já chega perto dele, já chegando já perto. Esse pergunta a ele o do porquê deixou essa energia cair tão forte no moleque. Ele simplesmente responde que não foi ele que deixou essa energia extremamente forte em si. Quem deixou aquilo nele foi literalmente a mãe do moleque. Nosso protagonista, ao saber que seus poderes vinham da sua mãe, ele fica feliz com isso. Mas ele queria estar sabendo o nome dessa energia. O azul respondeu brevemente que qual seria o nome. Em seguida, ele já responde que essa energia era literalmente Kai dominador e irritante. Mas nosso protagonista, esperando um nome muito mais legal, acaba meio que dizendo ao ceguinho que esse nome era a pior coisa que ele já ouviu na vida. Mas já que o velhinho não consegue estar treinando o nosso protagonista, então por que o ceguinho não treinava ele? Mas o ceguinho simplesmente resolveu falar que não queria fazer isso. Ambos, quando escutam isso, se perguntam do porquê não queria treinar o nosso protagonista. Já que então ele não estaria ensinando ao nosso protagonista, ele se pergunta a esse velho do que eles estariam fazendo aqui nesse momento. E aquele então começa a ficar parado e começa a pensar um pouco. Mas parado e pensando, ele vê que o nosso protagonista possuía bastante energia Kai. Ele não queria estar mexendo com isso, pois caso mexesse, ele literalmente poderia estar explodindo. Se perguntam que seria melhor deixar ele de lado, ele acaba chegando perto do velho, dizendo aqui que ele estaria para explodir. Mas nosso ceguinho aparece de fundo. Esse dizia que nosso protagonista não estaria explodindo, mas já que ele sabia que não iria explodir, o nosso protagonista só pensa que o Aju já sabia de um método para treinar o moleque. No entanto, enquanto ele esperava na esperança, o cara simplesmente diz ao nosso protagonista que ele simplesmente não pode estar treinando essa energia dele. Congelado de medo que não conseguiria estar utilizando seu hacker, no outro dia já podemos ver os dois já numa montanha. Nessa montanha mesmo, podemos ver os caras encontrando as coisas. Isso que ele encontrou foi apenas um cogumelo. Já que então ele conseguiu encontrar isso, o seu mestre pede então para que nosso protagonista nesse momento pegasse aquilo e embalasse tudo para dentro. No momento, o nosso protagonista começa a travar de frio, mas ele logo em seguida descobriu que esse cogumelo era na real um cogumelo que dá alguns efeitos malucos aí. Então assim o tempo passa. Um ano depois, já podemos ver o nosso protagonista e seu mestre. Nosso protagonista aqui, graças a ele conseguiu estar aprendendo bastante sobre veneno. No momento, nossa protagonista já sabe bem diferenciar alguns cogumelos. Cogumelo rosa, que possui uma camada um pouco rígida, deixa ele alucinado. Um outro que possui uma cabeça um pouco mais lisa, se é quando fervido ou queimado, deixa o nosso protagonista doente. Mas voltando para o mesmo lugar onde que ele estava, ele acaba catando alguma coisa. Com aquilo, ele acaba meio que literalmente jogando uma direção onde que aquele mesmo velho estava se apoiando. Ele facilmente conseguiu destruiu um tipo de caixa que estava ali. Nosso velhinho, logo após ver que nosso protagonista já evoluiu muito mais do que ele já era antes, ele aqui já poderia estar deixando o nosso protagonista de lado, já que agora ele conseguiu aprender tudo que era relacionado a veneno. Mas o moleque só simplesmente fala que isso tudo que ele passou era apenas um estudo. Ele
apenas achou que isso tudo era apenas um sofrimento que ele fazia com o moleque. Mas isso foi o básico, pois no início ele simplesmente quase mandou o bicho para um outro mundo. Mas mesmo com o sofrimento ou não, sem esse velho por perto, nosso protagonista já teria batido as botas. Mas o mesmo chega perto dele e diz ao contrário, pois mesmo sem ele estaria vivo ainda. E graças a isso tudo que o nosso protagonista conseguiu aprender em apenas um ano só, ele poderia estar finalmente morrendo em paz. Ele agora não é mais aquele moleque fraco. Agora ele poderá voltar para a capital, mas isso deixou o nosso protagonista bastante para baixo. Ele queria que ele ficasse nesse momento aqui mais um pouco. Como não podia, pois o mesmo já recebeu uma carta para voltar, o velho acaba atacando alguma coisa de pegadinha no moleque. Em sua boca, uns ketchup acaba saindo. O moleque disse que isso já era o suficiente, pois ele já brincou um pouco de humilhar ele, pois ao pensar que aquele negócio que ele tomou tinha algum tipo de veneno, mas ele simplesmente deixa para o lado isso, pois o velho arrasta o moleque para fora. Por fora, ele coloca uma mesa, nessa mesa, por cima, ele coloca alguns frascos de veneno. Logo após isso, ele tampa o nariz do moleque. Ele aqui agora terá que estar descobrindo qual seria o nome do veneno que estaria ali. Ele terá que colocar aquilo em sua língua. Ele sabia que gosto de veneno era um pouco amargo. Logo após provar isso, ele percebe que agora terá que estar descobrindo pelo cheiro aquele veneno que ele acabou de tomar um pouco. Após começar a olhar para vários frascos que estavam em cima daquela mesa, ele pega um frasco com uma cor tingida de marrom. Ele pega aquilo, logo em seguida ele começa a jogar aquilo fora. O outro que jogou fora foi uma outra cor lá branca. Mas após jogar 2 jarros fora, ele pega o último. O último era aquele lá que seu mestre queria que nosso protagonista sabesse o nome e também queria que dasse a ele aquilo. Ele diz ao seu mestre que essa jarra de veneno era aquele que ele procurava. Já então que era esse, ele pede para que o moleque então tomasse um pouquinho disso. Com a boca aberta, uma pequena gota roxa cai sobre sua boca. Logo após aquela gota, como se fosse vinho caísse nela, ele engole aquilo tudo. E ali, ele acaba percebendo que aquilo lá era basicamente a jarra certa. Ele acertou. No entanto, ele disse que poderia estar tomando aquilo, mas em momento algum ele disse que havia um antibiótico para desfazer o efeito do veneno que nosso protagonista embalou tudo para dentro. E ele fica surpreso. Em seguida, esse mesmo já cai no chão. Ele não conseguiria mais reviver depois disso, mas do nada, um outro chega perto dele. Esse acaba dizendo ao nosso protagonista, já que então seu mestre estava fazendo isso tudo com ele, nosso protagonista meio que nesse momento poderia estar fazendo basicamente o mesmo com ele. O mesmo aceita, dizendo que se caso ele conseguisse envenenar o bicho, ele estará reconhecendo a habilidade de nosso protagonista. Assim, ele espera o sol se abaixar. A noite chegando, ele vai para sua casa. Lá, ele começa a tomar um gole de seu vinho, mas nosso protagonista chama por ele. Chamando, ele acaba trazendo uma comida ao seu mestre. No entanto, ao lado da comida que ele estava trazendo, havia uma xícara de chá. No entanto, aquele chá lá possuía um pouquinho de veneno. Após então pegar aquela coisa e deixasse sobre a mesa daquele, ele estaria saindo. Mas o mesmo já pega aquele jarro, pegando aquilo, ele começa a cheirar. Cheirando, ele percebe que aquela coisa que ele entregou a esse seu mestre possuía basicamente o veneno. Pegando no moleque, ele acaba deixando isso para o lado. No outro dia, podemos ver ele em um lugar tomando um sol, enquanto nosso protagonista abanava uma coisa para ele. Enquanto abanava, ele tomava um vinho seu. No entanto, tomando um gole como se fosse o último, ele acaba vendo uns trens saindo do seu nariz. O moleque, logo em seguida, grita, ao dizer que conseguiu pegar ele finalmente. Ele acaba dizendo que tinha perdido nessa brincadeira. O nosso protagonista, nesse momento, deu até que um pequeno susto em seu professor. Nesse momento, ele reconhece nosso protagonista como um cara até que é bem habilidoso em enganar pessoas. O velhinho de nosso protagonista não só reconhece ele como um cara inteligente, em sim, ele vê que ele percebeu que ele antes estava comendo umas paradas de alta qualidade por motivo algum. E já que ele começou a perceber isso, sem ele ter motivo algum de comer aquilo, ele pensou em uma brecha que poderia estar utilizando aquele veneno seu. Falando isso, ele fica feliz e surpreso com a inteligência do moleque. Agora que ele é considerado um gênio do veneno, podemos já ver ambos ali andando em uma direção. Só que em um tempo não tão grande assim, o nosso protagonista só começou a pensar que poderia estar confiando em uma única pessoa. Este era basicamente o Azul. Agora, além daquele lá, ele vê que poderia estar confiando em seu mestre. Porém, isso que ele acabou de dizer deixou ele bastante triste e ao mesmo tempo feliz. Mas agora, contente com a resposta de nosso protagonista, ele poderia estar partindo feliz. Mas antes que pudesse partir, ele entrega uma coisa ao nosso protagonista. Isto era um
um amuleto. Essa coisa na real era da mãe de nosso protagonista. Porém então, antes que ele possa partir também, o nosso protagonista queria entregar uma coisa a ele. Isso que o nosso meninão queria entregar era basicamente a luva que ele emprestou a ele antes para poder mexer naquela coisa de antes. Então, após entregar a luva ao seu mestre, ele acaba subindo em cima de seu cavalo. Logo após isso, ele começa a partir. Porém, antes que ele possa sumir, nosso protagonista dizia a ele que em um futuro próximo ele vai estar se encontrando com ele. Porém, logo após dizer isso, já podemos ver em uma noite nosso protagonista em sua casa. Porém, lá ele tomava uma gelada. Enquanto tomava aquilo, o ceguinho falava para o nosso protagonista que ele era um moleque pequeno demais para tomar isso. Mas enquanto tomava aquela sua gelada que ele acabou comprando para real para o ceguinho, ele simplesmente começa a ignorar os avisos deles. Mas pensando em ignorar os seus avisos, ele acaba meio que começando a cair no sono. Não conseguindo manter seus olhos abertos, ele fecha. Não conseguindo ver mais nada, pois fechou os olhos, ele abre novamente. No entanto, quando abriu seus olhos, ele via que não estava mais em sua casa. Em um campo, podemos ver ele. Ao seu lado ali mesmo, estava já o ceguinho. Porém, a ressaca da noite anterior bateu aqui agora. Ele nesse momento nunca tinha sentido algo assim. Ele fica bastante surpreso com isso. Porém, nosso protagonista começa a tocar já no outro assunto que ele tanto queria saber. Este era basicamente sobre seu Kai. Ele nesse momento queria estar aprendendo a controlar aquilo. Mas o nosso ceguinho simplesmente fala que era impossível de nosso protagonista estar aprendendo aquilo. Mas para controlar bastante seu Kai, ele estará ensinando uma coisa ao nosso protagonista. Uma dessas coisas era simples. A primeira coisa que nosso protagonista terá que fazer era basicamente correr. Enquanto ele corria, ele estaria correndo atrás dele com a espada na mão. Mas nosso protagonista não terá que correr normalmente. Ele terá que estar tentando utilizar seu Kai em seus pés. Usando isso, ele pode estar correndo nessa velocidade aqui. Enquanto nosso ceguinho corria em uma alta velocidade do lugar onde que nosso protagonista estava, ele fica curioso, pois ele nesse momento ficou com vontade de fazer o mesmo. Curioso para saber como é que utiliza seu Kai em seus pés, ele se abaixa. Ali, ele começa a concentrar. Se concentrando, ele começa a sentir o poder vir. Após então sentir o poder do hacker chegando nele, ele começa a correr. Enquanto corria ali, ele via que sua velocidade era muito maior do que era antes. Ele consegue facilmente alcançar o ceguinho. Passando já então o ceguinho, o nosso protagonista começa a levar a emoção ao pé da letra, vendo que agora ele era o único cara mais rápido do mundo, pois ninguém poderia estar alcançando ele nessa alta velocidade. Mas do nada, o nosso protagonista simplesmente vê a mão do ceguinho chegando perto de sua cara. Ele simplesmente tomou uma lapada bem das boas na cara. Logo após tomar essa lapada de qualidade, ele cai no chão, mas caindo, ele se levanta. Se levantando, ele se pergunta a esse cara do porquê ele fez isso. Ele simplesmente respondeu ao nosso protagonista que era simples, ele teria que estar desviando desse ataque, pois já no meio de uma luta, alguma pessoa que possui o mesmo Kai poderia estar facilmente alcançando o nosso protagonista, e se por acaso ele não visse seus inimigos, ele tomaria uma só. Então, vendo que precisava estar correndo mais rápido que o ceguinho, o nosso protagonista simplesmente aceita a proposta de correr novamente. Na sua frente, ele via que estava chegando já perto de um penhasco. Neste momento, o nosso protagonista começou a pensar que agora ele conseguiria estar escapando do ceguinho. Ele então, vendo o penhasco, começa a correr mais rápido nessa direção. Logo após chegar no ponto do penhasco, o nosso protagonista simplesmente pula. Pulando, ele via que conseguiu escapar do ceguinho, mas ele não via ele em lugar algum. Não conseguindo ver ele em sua frente, ele vê ele por cima de nosso protagonista. Enquanto pensava que estaria mais rápido do que ele simplesmente só vê a bicuda do ceguinho chegando perto de si. Logo após ser acertado por aquela bicuda, o nosso protagonista simplesmente vai com tudo na direção do chão. Ele dá de cara com o chão. Caído no chão, ele começa a perguntar o do porquê não conseguiu estar escapando do ceguinho. Mas mesmo que ele tinha pegado ele não queria desistir fácil dessa brincadeira. Ele se levanta. Se levantando, ele vai correndo na sua direção. Ele via que o ceguinho não estaria vendo ele chegando perto de si. Nesse momento, nosso protagonista utiliza um Kai em sua mão. Com o Kai legado, nosso protagonista tenta a sorte. No entanto, ele só consegue levar uma bicuda na cara. Ele dá de cara em seguida com a rocha. Ele mesmo nem sequer conseguindo, sei lá, triscar no bicho, ele ainda não desistiu. Ele em seguida pega um bambu. Com aquele bambu na mão, ele simplesmente corre na direção dele, tentando enfiar esse bambu na cabeça dele. Ele só vê simplesmente uma outra bambuzada chegando perto de sua cara. Assim, ele recebe um cacete dele. Mesmo que anos e anos se passem, ele não desistia. Ele queria pelo menos acertar uma vez um golpe nele. Pois então, anos
Se passar isso aí, o nosso protagonista cresceu. Agora adulto, ele conseguiu finalmente tancar um de seus golpes, porém mesmo assim ele é jogado para trás. Mas isso deixou uma vantagem para ele, pois ele conseguiu se esconder atrás de uma pedra. Segurando uma pedra em sua mão, ele joga aquilo na direção do ceguinho. Por só escutar o barulho da pedra chegando perto de si, ele vai do outro lado. Porém do outro lado ele segurava um bambu. Com esse bambu na mão, ele finalmente tentaria a sorte em capturar ele. Mas o que ele consegue receber do ceguinho era só uma bicuda na cara. Em seguida, após receber aquela bicuda na cara, ele cai já no chão. Mas caído no chão, ele vê que precisava estar ficando cada vez mais forte. Então para isso ele pede por uma última chance ao ceguinho. Ele dá, porém ele foi mais rápido. Ele enfia o nosso protagonista de cara no chão. Logo após enfiar a cara dele no chão, já podemos ver ele em sua casa. À noite, podemos ver ele em sua cama. Atrás dele, podemos ver a nossa Rosinha. Ela cuidava de nosso protagonista. Pois nesses anos todos aí, nosso protagonista passou um sufoco treinando com aquele seu novo mestre. Mesmo que ele pudesse treinar com ele via que precisava ficar mais forte. Só que para ficar mais forte, ele teria que estar tancando uns ataques daquele cara. Mesmo que os ataques dele sejam fortes o suficiente para quebrar alguns ossos seus, ele vê que aquilo lá era a única forma de conseguir ficar mais forte do que ele é. Porém, falando isso, a nossa Rosinha entende que o nosso protagonista bateu a cabeça bem forte dessa vez. No entanto, o nosso protagonista, nesse exato momento aqui, ele via que precisava ficar um pouco mais forte já do que ele é. Pois em um certo dia, alguns cavalos vestidos de roupa vermelha estariam chegando nesse lugar onde que ele vive. Eles estariam vindo aqui para estar pegando o nosso protagonista para estar levando em um certo lugar, onde que lá estariam testando a sua força. Então, vendo que vai precisar ficar mais forte, de um outro dia já podemos ver o moleque. Aqui o moleque continuava a treinar seus treinamentos básicos. Só que enquanto treinava ali, tipo hoje, nosso protagonista começa a escutar um barulho vindo do lado de fora dessa porta. Curioso para ver o que era isso, ele simplesmente abre essa porta. No entanto, ao abrir essa porta, ele vê vários caras de capuz vermelhos em cima de cavalos. Logo após ver o nosso protagonista, esses caras descem de cima desses cavalos. Descendo em cima dos cavalos, eles se ajoelham de frente ao nosso protagonista. Eles vieram de longe, pois precisava estar vindo entregar uma carta ao nosso próprio, pois ele agora precisará estar indo até a capital. Então, escutando esse anúncio, nosso protagonista fica feliz. Assim, então, nosso protagonista vai até aquela sua vovozinha, onde que ele lá avisar ela que precisará estar indo até uma certa capital. Ele então disse tudo o que precisava fazer. Após concordar que ele poderia estar saindo, ele simplesmente some por essa porta. No entanto, enquanto saía, podemos ver que ela ficou um pouco desanimada, pois viu que isso estava acontecendo muito rápido demais. Porém, para nós, e aí para saber já então qual o final da história ali que estará rolando, nós aqui teremos que deixar para uma próxima parte. Para ter parte 2, se inscreva, dá o like, então não vamos por aí, né?